Fala pessoal, depois de uma devida pausa e uma viagem de férias, voltando aqui com os exercícios de eletromagnetismo, segunda, na segunda avaliação de magnetostática, né? Aqui a gente tem essa prova do primeiro semestre de 2023, questão 3 de circuito magnético. Ele diz que o circuito magnético é alimentado por dois circuitos elétricos, né? Bobina 1 e bobina 2. Tem três interferros, interferro 1 com espessura E, interferro 2 com espessura E também, né, na direção de propagação do campo, o interferro 3 com espessura 2E. Pede para desconsiderar, desprezar o espraiamento, né, e considerar a permeabilidade magnética do ferro muito maior que a permeabilidade magnética M0 do ar, de modo que, nesse caso, a gente não calcula o campo no ferro, né, ele é muito insignificante frente aos campos que existem nos entreferros. Vocês vão ver que aqui eu resolvi já e deixei escondida as respostas, né, que ficou é um formato novo de resolver e que encurta os vídeos um pouco, então acho que é benefício para quem está assistindo. Mas aqui já tem algumas indicações aí que a gente vai acabar usando como referência para poder aplicar as equações e resolver o problema. Ele diz que N1 e N2 são os números de espiras nos circuitos elétricos C1 e C2, e as características geométricas dos interferros são descritas na figura, né? Então, a inclinação aqui do interferro 2, o tamanho da espessura, as áreas aqui é S para o interferro 1, né? A seção transversal, S também para o interferro 2, mas tem que levar em conta essa inclinação, né? O S está aqui como um cateto, e eu preciso dessa hipotenusa aqui com seção transversal. E para o interferro 3, 2S. O item 3A, que está aqui em azul, depois em vermelho, ativando somente o circuito elétrico C1, né? Ou seja, eu não ligo a corrente, eu não injeto corrente na bobina 2, né? Determina as expressões dos campos nos entreferros, né? Aqui eu vou ter que usar lei de Ampère, uma linha amperiana, um circuito fechado, né? E depois, provavelmente, lei de conservação de fluxo. No item 3b, que está aqui também escondido à direita, ele pede para calcular a indutância própria L1 do circuito C1 e a indutância mútua M12 entre os circuitos do circuito C1 e C2, ou seja, a indutância que é que é induzida, vista no circuito 2, induzida pelo circuito 1, certo? M12 é essa a representação. Bom, começando aqui no 3A, como é que a gente resolve, né? Eu começo aplicando circulações de campo. Fiz aqui o circuito, a linha azul, né? Então perceba que ela está no sentido horário. Eu saio da bobina 1, eu atravesso o interferro 1, eu desço, atravesso o interferro 2 e volto. Não tem campo no ferro, então o campo H1 vezes a espessura do interferro 1, que é E, mais o campo H2 vezes a espessura do interferro 2, que também é E, né? Vale N1 e 1, porque se eu não liguei a bobina 2, todo o fluxo que eu peguei aqui está sendo injetado pela corrente I1 que circula na bobina C1, vezes o número de espiras, né? A gente tem que pegar o NI sempre quando faz integral de HDL, certo? Se eu vou pelo circuito em laranja, eu pego de novo H1E, eu desço por H3 2E e eu volto, e aí de novo também só estou eu passo pela bobina 2, mas não tem corrente, então de novo eu só tenho N1 e 1 sendo injetado de fluxo magnético nesse circuito. Perfeito? Por igualdade, né? Se H1E está aqui, H1E está aqui, N1 e 1 e N1 e 1 estão aqui, esses dois termos precisam ser iguais. Então H2E é igual a H3 2E, quer dizer que o campo em H2 é duas vezes o campo que existe em H3. Isso é uma informação relevante, né? Se eu quisesse resolver matricialmente ou de maneira substituição, né? Eu preciso ter conclusões importantes dessas duas equações. A conclusão aqui, principalmente aqui, o campo em H2 vale duas vezes o campo em H3. E aí a gente vem para uma conservação de fluxo. Eu injeto o fluxo que atravessa o interferro 1. Ele tem a opção de ir para o interferro 2, Φ2, ou para o interferro 3, Φ3. Dessa forma, então, a conservação de fluxo me garante que, como eu não tenho fluxo sendo injetado pela bobina 2, o fluxo que atravessa o interferro 1 tem que ser igual ao fluxo que vai para o 2, somado com o fluxo que pode ir para o 3, né? Que, então, eles estão em paralelo, né? Então tem que somar os dois fluxos. Eu posso ir para um caminho ou pelo outro. Fluxo é mi BS, BS, integral de BDS, né? E aqui o B é mi H, sendo que eu estou no ar, normalmente nos interferros, então eu tenho mi 0 H1, S, vale mi 0 H2, a S, a seção transversal do interferro 2, que vai ser S raiz de 2, porque o S está aqui como um cateto de um triângulo retângulo que tem um ângulo de 45 graus.
o outro também é 45 graus, então na verdade essa superfície aqui é a diagonal do quadrado de lado S. A diagonal do quadrado é o lado S raiz de 2. Por isso que a seção transversal efetiva é S raiz de 2 para o interferro 2. E para o interferro 3 é 2S, porque ele é ele é mais largo, né? Então tem 0H3 vezes 2S. Aí agora vem a parte toda grande aqui, que é usando a informação que a gente tirou aqui da circulação de campo e a informação da conservação de fluxo, eu posso resolver o problema. Eu sei que H1 vale pela conservação de fluxo, né? Eu simplifico o μ0S de todo mundo, que é comum, eu fico que H1 vale raiz de 2H2 mais 2H3. Só que H2 é 2H3. Então é raiz de 2 vezes 2H3 por H2, né? A raiz de 2H2, no lugar da H2 eu coloco 2H3, então fica 2 raiz de 2H3, mais 2H3 que já ficou ali da conservação de fluxo. Isso faz com que H1 valha H3 vezes 2, porque tem comum aqui 2 e aqui 2, vezes se eu fatorar 1 para chegar nesse termo aqui, mais raiz de 2 para chegar nesse termo aqui, certo? E aí o que eu faço agora? Eu volto na equação do H3 e H1 de circulação de campo, e onde tem H1 eu coloco H3 vezes 2 vezes 1 mais raiz de 2, exatamente o que está aqui. Eu tenho que somar 2H3E, aqui tem um problema bem grande, sim, está faltando o E nessa parte aqui. Por que não apareceu? Uma boa pergunta. E não tenho capacidade. Por quê? Porque eu tô sem a caneta hoje. Vai na mão. Eu tenho E aqui, eu tenho E aqui. Então eles estão em evidência, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então fica N1H1E. Se eu fatorar o E, fica H1 mais 2H3. Então tem H1 sendo substituído por essa expressão aqui. Então H3 vezes 2 vezes 1 mais raiz de 2. Mais 2H3, que é o que tinha ficado se eu fatorasse o E. Isso vale N1 e 1 sobre E. Certo? Eu ponho H3 em evidência, fica 2 vezes... Aqui tem 2 também, né? Então eu posso pôr um 2 em evidência. Fica 1 mais raiz de 2, mais 1, para poder dar esse termo aqui. Só que 1 mais 1, fica um 2 lá dentro da expressão agora. Então também tem isso. Então tenho 2 fatorado, que multiplica 2 mais raiz de 2. Isso vale N1 e 1 dividido por E. Quanto que vale H3 então? Ué, eu pego esse termo, passo para o outro lado dividindo. N1 e 1 dividido por 2 vezes E, vezes 2 mais raiz de 2. Se eu tenho H3, achar o H2 é muito direto. É 2 vezes H3. Então, o 2 fica aqui em cima multiplicando, vai simplificar com esse 2 embaixo. Então, eu tenho N1 e 1 dividido por E, porque quando eu faço 2 vezes o H3, eu simplifico com esse 2 que está aqui embaixo do H3, vezes, de novo, continua o termo 2 mais raiz de 2 embaixo. E o H1? O H1 vale 2 vezes 1 mais raiz de 2, vezes o H3. Então, pego o H3, multiplico por 2 vezes fatorado 1 mais raiz de 2. O 2 simplifica com o de baixo, então embaixo eu fico igual com a cara do H2. E vezes 2 mais raiz de 2. Em cima eu fico com N1 e 1 vezes 1 mais raiz de 2. E aqui eu resolvo a questão do campo H1 também. É todas as expressões aqui algébricas, a depender de N1 e 1 e E. Feito? Usei só a circulação de campo, só a conservação de fluxo, depois traçamento de sistema linear. Aqui no caso, como não era numérico, eu não podia usar aquela regra que eu faço com a matriz de coeficientes invertida vezes o vetor ou matriz de solução. Então aqui eu tive que resolver usando o método de substituição. Certo? E aqui encerro o 3A. Como calculo 3B, que é as indutâncias? 3D eu dividi em duas partes. Primeiro eu vou calcular a indutância própria, depois a mútua. A própria é o fluxo enxergado concatenado visto na bobina 1, ou seja, o número de espiras dela mesma, vezes o fluxo que ela gera nela mesma, dividido pela corrente que gera esse fluxo, que no caso é I1. Quem é o fluxo Φ11? Ué, ele é o fluxo que, pelo circuito, tem que ir para o interferro 1, né? Todo fluxo que está aqui chega no interferro 1, ou seja, Φ1. O fluxo que passa dentro da bobina 1 é o Φ1. E o Φ1 é B1S, μ0H1S. Então fica N1 vezes μ0H1S dividido por I1. Quem é H1 a gente acabou de calcular aqui atrás. Então quando eu fizer N1 vezes esse cara aqui, eu vou ficar com N1 ao quadrado, tá aqui em cima. μ0 aparece por conta do fluxo,
O S aparece por conta da expressão também do fluxo. E o resto, o I1 que está aqui em cima do H1 simplifica com o I1 do L, da fórmula do L. Então eu fico só com μ0 N1 ao quadrado vezes 1 mais raiz de 2 vezes a área S, a área do intraferro 1, dividido por E, a espessura do intraferro 1, vezes 2 mais raiz de 2. E quem é o M12? O M12 é, quando eu olho na bobina 2, o fluxo que a bobina 1 gera nela, e como eu estou na bobina 2, eu tenho que multiplicar pelo número de espiras da bobina 2. Como o fluxo foi gerado pela bobina 1, eu tenho que dividir pela corrente geradora de fluxo, I1. O φ12, ou seja, lá na bobina 2, se você olhar, é o fluxo que atravessou o intraferro 3. Então é φ3. Ele vai passar aqui, né? E depois vai passar, se juntar com o φ2 para chegar no φ1. Então é φ3, μ0, H3, 2S, porque a área da seção transversal do intraferro 3 é 2S. N2 vai multiplicar por N1, então eu não tenho mais agora, porque o H3 a gente calculou aqui, né? É N1, I1. O I1 do H3 simplifica com o I1 da fórmula, então ele some. E o resto que fica é 2E vezes 2 mais raiz de 2. Só que eu tenho 2S da superfície do intraferro 3. Então esse 2 simplifica com esse 2. E eu fico só com o E vezes 2 mais raiz de 2 embaixo. E em cima, μ0, N1, N2, S. Perfeito? Então aqui a gente calculou. Lógico, aqui foi tudo calculado assumindo que eu não tenho alimentação na bobina 2. Ela não tem injeção de corrente. É um caso particular, né? Mas é a forma que a gente calcula, então fica muito simples. É como se, na verdade, eu só tivesse a bobina 1. A única vantagem da existência da bobina 2 é que eu consigo calcular uma indutância mútua, que existe uma outra bobina enxergando o fluxo concatenado. Mas se não, em termos de campo, é como se todo o circuito aqui da figura só tivesse a bobina C1. E o resto era só parte magnética, né? Ferro e intraferro, obviamente. Perfeito? Então ficou aqui questão 3 da prova de 2023, do primeiro semestre de magnetostática. Se você ficou com alguma dúvida, você pode estar deixando nos comentários e eventualmente eu estou respondendo. Se você achou que essa resolução foi relevante e pertinente de alguma forma e esse formato também te agradou, considere deixar o like para o YouTube entender, e eu também, né, que esse vídeo tem relevância, e eu te encontro no próximo exercício.